Meus irmãos, deixem sempre suas Bíblias abertas para que vocês possam estar acompanhando o que está sendo dito aqui, para que vocês possam acompanhar a mensagem. Nesse momento eu gostaria de convidar todos vocês que viessem comigo em oração, que me acompanhassem em oração, pedindo para que Deus possa abrir nossas mentes, nossos corações, para que nós possamos receber a palavra do Senhor. Senhor Deus, nós te agradecemos porque nós estamos aqui agora. Agora nós, como teu povo, iremos nos voltar para a tua palavra. Senhor, fale conosco. Senhor, que o nosso coração seja transformado pela tua palavra, pela tua verdade. Que o nosso coração seja transformado pelo teu Santo Espírito. Que nós sejamos formados à imagem de teu Filho amado Jesus. Que nós possamos atingir a estatura de varões e varoas perfeitos adiante de ti. Fale conosco. Se conosco. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, não temas. Não temas certamente é um dos trechos que mais chamam a atenção nessa nossa leitura de hoje. No Isaías capítulo 44. O Senhor convida o povo de Israel para não temer e confiar nele, apesar de todas as circunstâncias. De certa maneira, esse convite parece um conselho que muitas vezes nós recebemos na nossa vida. Quem nunca ouviu um conselho do tipo, você não deveria ter medo dessas coisas? E bom, conselhos, não é mesmo? Quem nunca recebeu um conselho? Quem nunca deu um conselho? Quem nunca observou a situação um tanto quanto complicada e quem sabe até mesmo desesperadora de alguém que estava passando por uma situação muito difícil e simplesmente não resolveu ajudar? Ainda mais quando estamos um tanto quanto distantes dessa situação difícil, sabe? Quando a gente não está muito envolvido, parece que nós conseguimos pensar melhor do que quem está muito imerso nos problemas. Parece que nós conseguimos enxergar uma solução que quem está muito envolvido na situação muitas vezes não consegue enxergar. Para quem está sofrendo, parece que ser uma verdade que ela não consegue enxergar, mas você que está distante enxerga claramente e consegue perceber que um simples passo dado poderia resolver todos os problemas de uma vez por todas. Às vezes a gente pode até mesmo nos encontrar pensando, eu deveria cobrar para ajudar as pessoas. Porém, mesmo assim, nós sabemos que na vida nada é tão simples, não é mesmo? Na maioria das vezes, somente quem está imerso em uma situação sabe que as coisas não são tão simples quanto elas parecem e que geralmente nós temos muitas coisas em jogo e que a tentativa de fazer com que tudo dê certo parece um desafio, como aqueles garçons que empilham pratos numa bandeja e fica aquele monte enorme que nós ficamos olhando, meu Deus, como ele consegue fazer isso? E você deve se pensar, se você por algum acaso estava passando por essa situação e alguém veio com um conselho assim, um tanto quanto banal para ajudar você a resolver seu problema. Até parece que as coisas são tão simples assim, não é mesmo? Ou você acha mesmo que eu nunca pensei nisso que você está me falando, que é tão óbvio? E por um lado temos alguém oferecendo conselhos que pode estar pensando, eu deveria cobrar para dar conselhos. E do outro lado é muito comum que quem recebe um conselho pense, se conselho fosse bom ninguém dava de graça. Meu irmão, a verdade é que a análise de alguém que está muito envolvido em uma situação é sempre muito importante. Um conselho não deve apenas soar como frases vazias, ditas ao vento, ou sem significado, coisas como o tipo, você não deveria ter medo, ou coisas do tipo. Se você quer dizer para alguém que ela não deveria sentir medo, ou qualquer outra coisa do tipo, você tem que deixar bem claro, explicando por A mais B, porque alguém deveria, por exemplo, deixar de temer alguma coisa. Falar que esse medo que essa pessoa está tendo é um medo irracional. E pensando bem, se você observar, Deus disse para Israel que eles não deveriam temer. E pensando bem, o povo de Israel tinha todos os motivos mais plausíveis do mundo para temer. Afinal de contas, eles haviam passado por uma situação terrível. Há quase 70 anos, a terra de Israel foi atacada pela Babilônia. Os babilônicos destruíram tudo. Os muros de suas cidades foram derrubados, as suas casas foram destruídas, as suas cidades foram destroçadas.
Muito choro foi derramado, muita tristeza e muita dor estava incluída na vida dessas pessoas. O povo que foi conduzido pela mão de Deus do Egito para a terra prometida, uma terra que manava leite e mel, agora foi conduzido por Nabucodonosor, o rei da Babilônia, para fora de Israel, para dentro da Babilônia. E na Babilônia, o povo escolhido por Deus, o povo eleito, o povo amado por Deus, se tornou escravo. Assim como eles haviam sido no passado, escravos no Egito. No passado, no Egito, Deus ouviu o clamor desse povo e agiu. E agora, nesse momento, para essas pessoas que estavam recebendo esse texto, parecia que Deus não estava mais ouvindo os clamores do povo. Há 70 anos, tudo aquilo havia acontecido. E nada mais, nenhuma esperança estava surgindo. A verdade é que tudo isso aconteceu porque o povo de Israel não guardou a aliança que eles haviam feito com Deus e eles não deram ouvidos aos constantes clamores dos profetas que diziam para eles converterem seus caminhos e voltarem-se para o Senhor. Os profetas chamavam Israel ao arrependimento, mas eles simplesmente não se voltavam para a aliança que eles haviam feito. E após esse triste exílio, em que o povo foi arrancado de sua terra, de seu lar, suas casas foram destruídas, após esse momento parecia que Deus não estava mais ouvindo os clamores do povo. Já faziam 70 anos que o povo vivia na Babilônia, sem a terra prometida, sem o templo da presença de Deus, sem ter certeza de que eles de fato eram o povo de Deus, sem ter a sua liberdade, sem ter nenhuma esperança. Aquelas pessoas estavam vivendo debaixo da Babilônia há tanto tempo debaixo do sofrimento, viram seus parentes morrerem. Uma nova geração nasceu. E essa geração não nasceu em Israel, nasceu na Babilônia. Para essa nova geração, ou Deus havia abandonado os seus pais, ou o Deus de seus pais havia perdido uma batalha para os deuses da Babilônia. Ele era mais fraco que os deuses da Babilônia. Seja lá qual for o motivo, era por isso que esse povo se via como escravo. E é para essas pessoas que estão há tanto tempo sem ouvir a voz de Deus, sem ter esperança nenhuma, sem ter nenhum motivo para ter esperanças, um profeta aparece falando para eles: não temas. E esse profeta falava como se fosse o próprio Deus falando ao coração deles: não temas. A profecia que nós encontramos aqui, que também é uma poesia, que se inicia no capítulo 40 do livro de Isaías e vai até o capítulo 55, é enviada para essas pessoas que já não tinham mais nenhuma esperança em nada. Não temas. Como eu não posso temer? Se tem uma coisa que alguém que é escravo faz, é ter medo. Deus, no passado, por meio do profeta, diz: agora, escuta, meu servo Jacó, Israel, meu escolhido. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, o teu protetor. Não temas, Jacó, meu servo, meu dileto, a quem escolhi. Derramarei água sobre a terra sedenta e torrentes sobre o solo árido. Derramarei o meu espírito sobre os teus descendentes, minha bênção sobre a tua posteridade, e eles botarão entre a relva como salgueiros ao longo do caminho, ao longo da água corrente. O Senhor, depois de muito tempo, se aproxima do povo. O Senhor chama o povo por nomes um tanto quanto carinhosos, lembrando de seus antepassados Jacó, chamando o povo de seu dileto, ou de Jerusum, como deve estar em algumas traduções. Esse Deus que já se apresentou como um cortejador, o povo nos capítulos anteriores, onde ele diz que o povo deveria ser consolado, onde ele diz no início dessa profecia:
dessa profecia poética, no capítulo 40, no versículo 2. Falai ao coração de Jerusalém. Fale com carinho ao coração deles. É isso que Deus quer falar para essas pessoas que já não tinham mais esperança. Deus quer tocar o coração deles com a mensagem do consolo. E quem está falando aqui é o próprio Deus que criou Israel, que o formou no seu ventre, que é o seu protetor, aquele que o escolheu. Este é aquele que diz: não temas. É um Deus que o ama, um Deus que está se mostrando totalmente comprometido com Israel. Este não temas não são apenas simples palavras vazias ou um conselho vazio que você dá para qualquer pessoa. Sabe, você não deveria ter medo, você não deveria considerar essa situação tão grande assim. Não. Seja uma pessoa que está completamente comprometida, envolvida na história. Ela também, esse não temas, é acompanhado de uma promessa de que um dia esse Deus iria derramar água sobre o deserto e o seu Espírito sobre essa próxima geração que estava surgindo ali, prometendo que essa próxima geração, eles iriam florescer, eles iriam crescer. O Senhor, Ele é aquele que tem o poder para com o sopro, com o som da tua boca, fazer com que o morto Israel possa voltar a reviver, para fazer com que aquela geração que já não tinha futuro nenhum, volte a ter futuro. Aqueles que não tinham esperança, voltem a ter esperança. Deus iria derramar água e o seu Espírito para fazer com que Israel viesse a reviver. Água e Espírito. Isso tudo nos lembra de histórias antigas do povo de Israel, por exemplo, no Gênesis, onde Deus, que apenas com o som da sua boca, fez fazer a vida surgir, lembrando que as águas estavam presentes e o Espírito de Deus estava presente por sobre as águas. Água e Espírito relembram os cristãos sobre o sacramento onde se opera a nova criação de Deus, onde o novo nascimento surge, onde nós ressurgimos para uma nova vida em Cristo Jesus. Dessa forma, as novas gerações, por meio da ação da água e do Espírito, elas ganham uma nova identidade. Olha só, um dirá: pertenço ao Senhor. Outro se chamará pelo nome de Jacó. Um escreverá na sua mão: consagrado ao Senhor. O outro tomará para si o nome de Israel. Por meio da água e do Espírito que seriam derramados sobre Israel, eles ganhariam uma nova vida, uma nova identidade, um novo nome, uma nova forma de viver no mundo. Essa era a forma como Deus agia no passado, essa é a forma como Deus age hoje. Depois dessas grandiosas declarações, carinhosas de Deus, Deus se demonstra como alguém que Israel poderia confiar. Se você tem dúvida se eu te abandono ou não, você deve saber: eu estou aqui por você. Israel, confie em mim. Mas a outra pergunta que continua no ar é: esse Deus é realmente mais forte que os deuses da Babilônia? Para esse questionamento que pode surgir, seria o Senhor mais forte que os deuses da Babilônia? A palavra do Senhor diz, o profeta então, dando voz ao Senhor, diz, lançando um desafio aos deuses da Babilônia. Assim diz o Senhor, o Rei de Israel, o seu Redentor, o Senhor dos Exércitos: eu sou o primeiro e também sou o último, fora de mim não há Deus. Quem é igual a mim, que tome a palavra, anuncie e me apresente as provas, desde que estabeleci um povo antigo, que ele nos anuncie o futuro, o que vai acontecer. Não tenhais medo,
não vos deixais perturbar. Não fui eu que há muito o anunciei e o fiz saber? Vós sois as minhas testemunhas. Acaso outro Deus existe além de mim? Outra rocha que eu não tenha conhecido? Após esse desafio, em que Deus fala para os deuses da Babilônia: se vocês são grandes mesmos, anunciem, digam, hajam, façam alguma coisa então, mostrem a sua grandeza. Deus se olha para os deuses da Babilônia e lança um desafio para eles. O desafio fica sem resposta. O desafio não obtém resposta nenhuma. E no versículos 8, Deus se volta para Israel, mais uma vez. Não tenhais medo. Não se deixem perturbar por esses deuses. Vocês são minhas testemunhas. Nessa imagem que lembra a imagem de uma corte, de um tribunal. Por algum acaso existe outra rocha além de mim? E a resposta é não. Não existe. Não existe. Quem são esses deuses dos quais Israel tem tanto medo? E o Senhor então começa a falar sobre esses deuses. Todos os que modelam ídolos são nada, e o que para eles é precioso não vale coisa alguma. Os que testemunham a favor deles nada veem, nada entendem, para a sua própria vergonha. Quem modela um Deus ou funde um ídolo sem pretensão de lucro, todos os seus seguidores passarão vergonha, pois os artesãos são simples criaturas humanas. Reúnam-se todos, apresentem-se, ficarão todos apavorados e envergonhados. O mestre ferreiro vai fazendo um machado nas brasas e o modela com martelos, dando-lhe o polimento com a força de seu braço. Mas sente fome e perde as suas forças. Se deixa de beber água, ele se esgota. Já o escultor em madeira estira a linha e com instrumento de ponta traça o seu esboço. Vai, depois, trabalhando com o formão e com a ajuda do compasso, acerta o desenho e segue dando-lhe as formas de um homem, de um ser humano de boa aparência, para guardá-lo dentro de casa. Corta para si alguns cedros ou pega um terebinto ou carvalho, escolhido entre as árvores da floresta, ou planta um pinheiro que a chuva faz crescer. Para qualquer um, isso é lenha para queimar. Ele próprio a usa para se aquecer, ou acende fogo para assar pães. Com o resto, porém, fabrica um Deus e ele o adora. Faz uma estátua e se curva diante dela. A metade ele usa para acender o fogo e assar carne. Come, fica satisfeito e se aquece dizendo: que coisa boa, eu me aqueço e ainda tenho luz. Do que sobra, faz um Deus, sua estátua. Inclina-se diante dela, adora e ora: salva-me, pois tu és o meu Deus. Eles nada sabem, nada entendem. Porque o Senhor fechou os seus olhos para não verem, nem entenderem com o seu coração. Não refletem com o seu coração e lhe faz falta conhecimento e inteligência, incapazes de dizerem: a metade eu queimei, cozi pães sobre a brasa, assei carne e comi. Do restante eu faria um ídolo e me prostraria ante um toco de madeira. Esse divino se alimenta de cinzas. O seu coração insensato o enganou, de tal modo que não consegue salvar a sua própria vida, nem dizer: não será falso o que eu tenho em minhas mãos? Essa é uma descrição, meus irmãos, um tanto quanto debochada, sobre os deuses da Babilônia. O Senhor, o Deus de Israel, zomba, diminui, desconsidera os outros deuses, como se eles não fossem nada. O grande contraste entre o Senhor e esses deuses é que Deus de Israel fez Israel surgir por meio da palavra da sua boca. Por outro lado, a Babilônia é quem fez os seus deuses.
Os deuses da Babilônia precisam do seu povo para existir. O Deus de Israel não precisa de ninguém para existir. É Israel que precisa do Senhor para existir. Assim sendo, para mostrar o quão ridículos são os deuses dos quais Israel os temem, o Senhor convida o povo de Israel para fazer um tour na fábrica de ídolos, para que eles prestem atenção em como se faz um Deus. Os deuses babilônicos não passam de projeções humanas. O Deus de Israel fez o homem à sua imagem e semelhança. Os babilônicos fazem o seu Deus à sua imagem e semelhança. Os ídolos são construções nossas que dão sentido e significado para a nossa vida. Em nosso mundo hoje, os ídolos podem ser encontrados na política, quando nós vemos e seguimos um grande líder com a promessa de que ele vai salvar a nossa nação do caos e da destruição, da degeneração. Ou então nós podemos encontrar os nossos ídolos hoje por meio do consumismo desenfreado, em que nós aprendemos que o que define a nossa identidade, o nosso valor, são as marcas que nós temos, que nós possuímos. O nosso celular, o nosso computador, o tênis que nós utilizamos. Ou então, pela quantidade de dinheiro que nós temos, que nós possuímos, isso define que eu sou uma pessoa valorosa, que eu sou uma pessoa importante. Ou então, o estilo de vida que pode nos ser proporcionado por meio da fama, em que nos torna conhecidos, que nos torna importantes, mas que, por outro lado, nos torna escravos das expectativas daquelas pessoas que nos dão a nossa posição de fama. Esses são alguns dos vários ídolos que nós encontramos hoje, que nós construímos com nossa mão e que consomem as nossas vidas. E a tática do Senhor, do Deus de Israel, para convencer Israel de que Ele era um Deus confiável e poderoso, é de fazer zombaria desses ídolos. É assim que Deus, o Senhor, lida com os ídolos. É assim que a igreja deve lidar com os ídolos modernos. É assim que a igreja deve agir, apontando que o rei está nu. E que o seu grande e pomposo poder não passa de simplesmente coisas ridículas e sem valor nenhum. E após então essa polêmica contra os deuses da Babilônia, mostrando que eles não são nada, ao contrário de Deus, que é verdadeiramente poderoso e forte. Após essa polêmica contra os deuses rivais da Babilônia, que tanto causam medo em Israel, o Senhor volta mais uma vez para o povo, no versículo 21. Lembra-te dessas coisas, Jacó, Israel, que és o meu servo. Fui eu que te formei, tu és o meu servo. Eu não me esquecerei de ti. Dissipei as tuas maldades como névoa, teus pecados como nuvem. Volta para mim, pois eu te resgatei. Exultai, ó céus, porque o Senhor o fez. Jubilai, fundamentos da terra. Prorrompei, ó montanhas, em louvores. Também os bosques com todas as suas árvores, pois o Senhor resgatou Jacó e mostrará a sua glória em Israel. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, que te formou desde o ventre da tua mãe. Eu sou o Senhor, que faço todas as coisas. Sozinho expandi os céus e expandi a terra. Quem estava comigo? Eu desfaço os sinais dos adivinhos e torno insensatos os videntes. Obrigo os sábios a voltarem atrás e torno vão os seus conhecimentos. Confirmo, porém, a palavra do meu servo e realizo o conselho dos meus mensageiros. Eu garanto a Jerusalém, serás habitada. E as cidades de Judá, sereis reconstruídas. Eu levantarei as suas ruínas. Sou eu que ordeno ao fundo do mar, esvazia-te,
e farei secar os teus afluentes, e digo a respeito de Ciro: és o meu pastor, ele cumprirá a minha vontade. Eu garanto a Jerusalém: serás reconstruída, e ao templo os seus alicerces serão lançados. Este é um Deus que diz para o seu povo: não temas. Ele diz o porquê eles não devem temer. Este é um Deus que diz para nós hoje que nós também não devemos temer, pois não há nada nessa criação, nem nela, nem fora dela, que possa nos afastar do amor de Deus que foi revelado em Cristo Jesus. Esse é o Deus que no passado olhou para Israel e falou: não temas, pois eu sou o seu Deus, eu estou contigo. E é o mesmo Deus que olha para nós hoje e diz: não temas, eu tenho todo o poder, eu sou maior e mais poderoso que todas as coisas. Ou que, como diz nas palavras do apóstolo Paulo em Romanos 8, no versículo 35 até o versículo 39, quem nos separará do amor de Cristo? Tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada. Com efeito está escrito: por tua causa somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas de matadouro. Em tudo isso, porém, somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Tenho certeza de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o futuro, nem as potestades, nem a altura, nem a profundeza, nem outra criatura qualquer será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Esse é o nosso Deus que diz: confie em mim, apegue-se a mim. Amém. Vamos nos colocar de pé e fazer uma oração. Senhor Deus, nós te agradecemos porque o Senhor nos amou, porque o Senhor revelou o teu amor em cada um de nós. Nós podemos sentir o toque do teu amor. O Senhor nos trouxe para perto, o Senhor nos acolheu. E Senhor, eu não sei o que cada uma dessas pessoas possa estar passando, se elas estão em momentos de alegria ou de tristeza, se eles estão passando por momentos de angústia ou de felicidade. Mas Pai, faça com que elas tenham o coração guardado na verdade de que nada pode nos separar do teu amor, de que nada vai nos distanciar de ti, nem a morte, nem a vida, nem qualquer outro ser espiritual ou terreno, nada pode nos afastar de Deus, pois Tu és um Deus em quem nós confiamos, Tu és o Deus em quem nós esperamos, que se revelou a nós em Jesus Cristo, que nós possamos guardar o nosso coração na verdade do Teu amor, do Teu poder. Em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, nosso Senhor, que reina contigo e com o Espírito Santo, nós oramos confiantes em Teu poder e em Tua mão. Amém.